Como desinflamar o corpo em 7 dias para voltar a emagrecer? Você já percebeu que existe uma diferença enorme entre fazer dieta e ver o corpo realmente responder? Muitas mulheres passam anos tentando cortar calorias, evitar carboidratos, fazer dietas de 30 dias, fazer aeróbico, tomar chás, e mesmo assim elas continuam inchadas, com gordura abdominal, com a compulsão à noite e com a sensação clara de que o corpo está travado. Eu vou te mostrar a razão fisiológica disso. E principalmente um passo a passo de 7 dias que eu uso no consultório para desinflamar o corpo. O que é desinflamar? É diminuir essa inflamação crônica que o organismo entra e realmente fazer o metabolismo voltar a funcionar. Porque às vezes você sente o metabolismo travado pela forma como você vive. Quando você resolve esses pontos, o emagrecimento ele realmente volta a ser uma consequência natural e não um sofrimento. Então, para quem está chegando agora, eu sou a doutora Luciana Lavínia, eu sou médica. Eu sou mestre em Ciência da Saúde, eu tenho pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. Todos os dias eu acompanho mulheres entre 30 e 55 anos que chegam com exatamente os mesmos sintomas. Um cansaço que não passa, um inchaço que aumenta aí ao longo do dia, um sono ruim, ansiedade noturna, dificuldade em emagrecer, mesmo comendo pouco. Aí sente aquele intestino mais lento, reclama de uma pele inflamada, um humor que varia bastante e todas elas se acham culpadas, que às vezes até que pode ser falta de disciplina, que deve estar fazendo algo errado, que o corpo não é mais o mesmo. Mas a verdade é que o corpo ali não está falhando, ele está inflamado. O que é isso? Com inflamação crônica, o corpo inflamado ele não emagrece, ele se protege. Então antes de entrar nos passos aqui, eu vou te dizer uma coisa importante aqui. Emagrecer não é só um ato de força de vontade, é um ato de regulação, de equilibrar. Então quando seu corpo está com a inflamação crônica, você fica mais ansiosa, exausta, desnutrida, e aí entra em modo de sobrevivência. Às vezes a pessoa não tem força para conseguir praticar. É aquele corpo que segura energia, que acumula gordura, que aumenta a retenção de água, desacelera a digestão. Mas quando o corpo ele desinflama, que é justamente diminuir essa inflamação crônica, aí sim você sente mais leveza, mais energia, menos compulsão, menos ansiedade e aquele metabolismo ali acorda. Agora sim, vamos para o plano aí dos próximos 7 dias. O primeiro passo é ajustar amanhã, a primeira hora do dia, o momento em que o corpo decide ali, ó, se ele vai queimar gordura ou armazenar. Se você começar o dia com açúcar, faz aquele açúcar disfarçado de granola fit, frutas muito doces, aí 3 mangas, 4 mangas no café da manhã, pão integral, café com leite com açúcar, iogurte adoçado, você dispara o cortisol, altera a glicemia e desregula o eixo hormonal. Isso trava o emagrecimento. Então, para você desinflamar, que a gente chama de desinflamar, que é diminuir essa inflamação crônica, você precisa começar enviando um sinal correto ao seu metabolismo logo pela manhã. Então, nos primeiros 7 dias, faça a rotina simples. Acorda, se expõe à luz do dia, não precisa ser o sol direto, basta a luz natural. Raspa a língua, beba água em jejum. Depois disso, faça café da manhã com proteínas e gorduras boas. Ovos, abacate, semente, omelete, e espere 1 hora antes de tomar o seu café preto, para isso não interferir no pico natural de cortisol do seu corpo. Toda manhã a gente tem um pico natural de cortisol, é isso que dá energia pra gente. Sua energia tem que vir do pico natural de cortisol e não do café. Quando o relógio biológico está muito desajustado, o cortisol cai o pico. Por isso que a pessoa acorda desanimada e precisa do café para levantar. Então isso não pode acontecer. Então esses ajustes vão justamente voltar a equilibrar o pico de cortisol natural pela manhã. Isso vocês vão vendo que vai ajustar a sensação de fome, da ansiedade e da energia nas primeiras 24 horas. O segundo passo é organizar o horário das suas refeições. O corpo ele inflama, ou seja, ele aumenta a inflamação mais do que ele diminui, né? Quando ele perde o ritmo. Comer tarde demais, mesmo que sejam poucas calorias, aumenta a inflamação intestinal, atrapalha a digestão e impede que o seu corpo faça a queima fisiológica natural de gordura. Então, nesses 7 dias, tente colocar sua refeição entre 18 e 20 horas. Isso aí tem que ser para sua vida, mas comece, tem que ter um começo. Isso permite que seu corpo faça um jejum fisiológico de 12 horas sem esforço. Jantou 19 horas? Só vai voltar a comer 7 horas da manhã. Antes de 7 horas, faça a rotina que eu te falei, beba água em jejum, tome um chá. Então o seu intestino descansa, o seu sistema imunológico descansa, a sua melatonina estabiliza, o seu metabolismo começa a funcionar melhor. Porque isso é fisiológico, é o nosso corpo que funciona assim. Terceiro passo, desinflamar o intestino. Eu sempre digo, se o intestino trava, o emagrecimento não vai, não trava também. O intestino ele produz neurotransmissor que reduz a ansiedade, que ajuda na produção de hormônios que regulam a fome, influencia diretamente na queima ou no armazenamento de gordura. Então, para a gente desinflamar aí, que é diminuir essa inflamação crônica, você tem que colocar diariamente proteínas boas, vegetais coloridos, tem o gengibre, tem a cúrcuma, tem outras ervas naturais, e a proteína tem que estar numa quantidade boa.
Água morna pela manhã ajuda muito. Nós temos chás calmantes que podem ser usados à noite, como passiflora, melissa, camomila. E retirar açúcar, farinha de trigo, que é o glúten, leite e ultraprocessados. A diferença você sente já no primeiro dia de limpeza intestinal. Barriga mais leve, menos gases, menos inchaço. Agora eu quero falar aqui de um nutriente que 90% das minhas pacientes chegam deficientes. E quando a gente corrige, o corpo realmente melhora muito. Eu já vou te contar qual é aqui. O quarto passo dos 7 dias dessa desinflamação é justamente reorganizar o sono. Não existe corpo desinflamado que dorme mal. Sono ruim aumenta cortisol, aumenta apetite, reduz a sensibilidade à insulina, aumenta a inflamação sistêmica, inflamação do corpo. Por isso, nos próximos 7 dias, coloque uma rotina de desligamento. Como é que é essa rotina? Luz baixa à noite, nada de telas, 1 hora antes de dormir, um chá calmante, um banho morno, uma respiração profunda, 2 noites de sono melhor, já reduzem retenção e compulsão. Magnésio inositol ajuda muito a aprofundar o sono. Agora que eu falei sobre o ponto que eu falei antes, que eu repeti. Quando falamos em desinflamação, existe um pilar que acelera tudo, que é a suplementação. O seu corpo ele não consegue assim desinflamar se está faltando matéria-prima. O mais importante para mulheres que querem emagrecer: magnésio, vitamina D, ômega 3, zinco, selênio e complexo B. O magnésio ele ajuda justamente na redução da ansiedade, melhora o sono, estabiliza o açúcar no sangue. O ômega 3 reduz a inflamação, melhora a sensibilidade à insulina. E o complexo B ativa o metabolismo energético das mitocôndrias. E a vitamina D é importantíssima, a gente chama até de hormônio D, do tanto que ela tem importância no nosso corpo. Ela ajuda no humor, na imunidade, na resistência à insulina, e o zinco e selênio ativa os hormônios da tireoide. É como se fosse a central de emagrecimento do seu corpo. Então, quando você corrige essas deficiências, o corpo ele responde mais rápido. Eu achei engraçado, teve uma paciente falando que o corpo tinha desistido dela. Esse corpo desistiu de mim, achei tão engraçado. Ela treinava, comia pouco, vivia cansada, tinha compulsão à noite, um humor meio instável. Qual que é o erro? Um corpo ali com inflamação crônica, visível por causa dos sintomas, sem ritmo, sem nutriente, achando que estava tudo certo. Eu comecei aplicando 10 dias. Uma manhã organizada, horários fixos, um sono profundo, entrei com alguma suplementação bem básica, mas super importante. Em 7 dias, já menos fome, menos energia. Redução do abdômen já começou a aparecer, começou a perder peso, intestino funcionando. Por quê? Porque quando você desinflama o corpo, ou seja, você diminui essa inflamação que está crônica e por causa de uma rotina totalmente bagunçada, você começa a melhorar, inclusive a sua saúde mental. Agora, o mais importante, você não precisa fazer isso sozinho. Eu sei que você tem trabalho, casa, compromissos, cansaço. Então, o que eu fiz? Eu criei uma plataforma Viva Saúde, que é um programa completo, prático, guiado em entregas ali, protocolos para colocar no dia a dia, envolvendo alimentação, rotina, sono, suplementação certa, justamente para você conseguir colocar em prática o que transforma a minha vida e pode transformar a sua. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu deixei o link aí na descrição do vídeo. Comece com esses 7 dias, comece a mudar tudo. O seu corpo ele não está contra você, ele pede ajuda. E agora você já tem um caminho e eu te espero dentro da plataforma. Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar sua saúde, mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao ciclo saúde e desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir, para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar escrito comentários. Você deixa a sua dúvida aí que eu vou te responder.